Bom dia! Sejam todos bem-vindos à Câmara de Comércio Árabe Brasileira. É um prazer recebê-los aqui. Para dar início ao nosso seminário, eu chamo a vice-presidente de marketing da Câmara Árabe, Silvia Antibas. Por favor, Silvia. WAHI. WAHI em árabe quer dizer Mulheres que Inspiram, e é um comitê que foi criado pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira há alguns anos e que a gente faz vários eventos. A gente criou esse comitê para dar visibilidade ao protagonismo que muitas mulheres exercem e sempre exerceram no fortalecimento das relações bilaterais entre o Brasil e os países árabes. E também para conectar, a missão da Câmara é conectar os brasileiros com os povos árabes. Então, a gente também tem um foco em conectar as brasileiras com as mulheres árabes. Temos aqui no comitê, somos 4 diretoras, fora a equipe de funcionários da Câmara Árabe. Temos a presidente, que depois vai falar com vocês, que é a Alessandra Frisso, a Cláudia Yazigi, Haddad, que é a engenheira civil responsável pela construção dessa linda sede, que é a nossa diretora aqui também da Câmara Árabe, e tem a Renata Maron, está lá, Renata, que também entende tudo de agronegócios, e já esteve na Arábia Saudita algumas vezes, ela vai falar com vocês depois também. O comitê existe, portanto, para valorizar essas relações. E a gente põe em contato mulheres, a gente tenta botar em contato com as mulheres dos 22 países que a Câmara Árabe representa. A Câmara Árabe não é um bloco único. Eu gostaria de explicar para vocês que a gente representa esses 22 países de regiões totalmente diferentes. Então, a gente tem os do coração, de onde a maioria dos imigrantes vieram, que seria Síria, Líbano e Palestina. E temos também o Golfo, que são nossos primos ricos, né? E temos também a África do Norte, que Líbia, Argélia, Marrocos, enfim. E a África subsaariana, que Sudão, Somália. Então, são mundos totalmente diferentes, muito diversos entre si, e isso reflete também, quando você fala a mulher árabe, não existe uma mulher árabe. A mulher árabe também são as mulheres árabes vindas desses diferentes lugares. Então, a gente pode ser branca, a gente pode ser preta, ter cabelo crespo, ter cabelo liso, pode ser parda. A gente é um pouco desse mundo que reflete hoje, é o Brasil, vamos dizer assim, e as mulheres árabes refletem também essa diversidade. É isso que eu gostaria de explicar para vocês. E o que eu gostaria de falar também é que essas mulheres, a gente quer quebrar um pouco o estereótipo dessa mulher árabe. Por isso que a gente também formou esse comitê, para a gente poder mostrar as diversas mulheres árabes. E, inclusive, temos uma que ganhou já um prêmio Nobel, né, do Iêmen, por defender direitos civis das mulheres. Então, é um mundo muito grande e diverso. Aqui no Brasil, a gente quer destacar que teve contribuição muito importante das mulheres em entidades setoriais e posições governamentais, também que contribuem para o sucesso dessa importante relação. A gente tem experiências importantíssimas no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital HCOR, várias entidades de proteção às crianças, as creches, lar de idosos, foram todos criados por mulheres. O próprio Hospital Sírio-Libanês, que é uma referência, e o HCOR, são entidades que foram fomentadas por associações beneficentes criadas por mulheres. E eu tenho uma experiência própria, quem é de família árabe,
como eu, sabe a importância de uma mulher na família árabe. Então, a gente quer quebrar um pouco esses estereótipos que a gente costuma ver na mídia, enfim, de pessoas que não conhecem esse mundo. O nosso propósito é estruturar aqui, hoje, um ambiente de acolhimento em que debatam os desafios particulares de se empreender nos países árabes. E a gente quer colaborar com o fortalecimento da relação bilateral na perspectiva sob o ponto de vista das mulheres. A gente é parte importante do sucesso de uma relação comercial bilateral extremamente importante entre o país, o Brasil e a Liga Árabe. A gente estima em mais de 30 bilhões de dólares o nosso comércio com os países árabes. Aqui a gente tem muitas mulheres empreendedoras, executivas de empresas, que desejam ter laços comerciais e abrir novos espaços para comercializar com os países árabes. Aqui na Câmara, a gente tem cerca de 15% das empresas associadas são dirigidas por mulheres. É mais ou menos o que a gente vê em termos de Brasil. Assim, essa proporção é mais ou menos parecida, é 15% de empresas dirigidas por mulheres. Na programação de hoje, a gente vai apresentar os detalhes dessa missão empresarial que a gente está organizando especificamente para mulheres empreendedoras e executivas que têm interesse no mercado saudita, especificamente nessa reunião de hoje, que nós vamos em 18 de maio. A Arábia Saudita é um país estratégico para as relações do Brasil com o mundo árabe. Estratégico porque o país é atualmente o principal destino das exportações brasileiras para a região, além de ser a maior economia do bloco da região, posição conquistada pelo comércio de hidrocarbonetos nas últimas décadas. A Arábia Saudita quer sair um pouco do comércio do petróleo. Então, eles estão fazendo, eles sabem que isso um dia vai acabar, então eles estão fazendo esforços enormes na transição econômica, mirando justamente esse fim dessa era do petróleo. E eles esperam e já estão tentando fazer uma economia diversificada e fazer também o papel de protagonista na região. Esse esforço de transição econômica é resumido num projeto que os sauditas chamam de Visão 2030, que certamente reserva oportunidades de extrema relevância para qualquer empreendedor e empreendedora, né? Estamos falando, então, de um esforço que já dirige investimentos na ordem de bilhões de dólares anuais na estrutura de cadeias produtivas na área de turismo, esporte, tecnologia, inovação, logística, energia renovável e muitas outras. Esse esforço, como vocês vão ver, já permitiu, por exemplo, que a Arábia Saudita atravessasse as intercorrências econômicas da pandemia de Covid-19 com menos oscilações comparadas a outros países e as nações desenvolvidas, inclusive. E, como vocês vão ver, o país também busca implementar uma série de reformas, não só no sentido de abertura econômica, mas também de caráter cultural, necessárias, por exemplo, para que o país seja um destino capaz de acolher pessoas de todas as origens. Estão num esforço grande para atrair turistas, para atrair comércio, para atrair empreendedorismo e se abrir. A gente vai mostrar depois os detalhes, né, da viagem e da missão. Então, por hora, eu queria só reforçar esse convite para as pessoas participarem dessa missão, que vai ser extremamente interessante. Vocês não vão estar sozinhos em nenhum momento, a Câmara vai estar junto com vocês. Enfim, para tudo que precisar, questão de passaporte, questão de... Enfim, nós vamos explicar tudo isso depois. A gente tem mais de 70 anos de experiência em realizar missões, já fizemos diversas missões pelos países árabes, mas essa é a primeira vez que a gente faz uma missão especificamente de mulheres. Os homens podem ir também, mas o foco mesmo vai ser mulheres. E
mulheres de negócios lá, quer dizer. Então, a gente vai fazer contatos com mulheres de negócios de lá. A gente tem condição de identificar demandas reais de potenciais parceiros de negócios, orientar a condução de questões regulatórias pertinentes a cada operação, sugerindo a melhor estratégia de inserção de uma empresa nesse mercado. Isso a Câmara tem muita experiência nisso. Aliás, a equipe está aqui presente também. A gente vai depois abrir para questões, vocês vão ficar à vontade para poder abrir e perguntar o que quiserem. É isso, muito obrigada, agradecemos que vocês estejam aqui, a gente espera que vocês se interessem em viajar conosco, que essa vai ser uma missão pioneira, a gente vai abrir caminhos e espero que vocês estejam junto com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, pelas palavras. E agora, para dar continuidade, nós chamamos a presidente do Comitê UARRI, Alessandra Frisso. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia quem está online conosco, nos ouvindo, participando conosco, né? Todo mundo que está aí assistindo. Bom dia aos colegas de outros países que também estão nos assistindo. A Silvia já falou muito sobre a importância dessa missão, o valor dessa missão. Agora eu quero falar do empreendedorismo feminino que traz essa missão. Essa é a primeira missão de mulheres para a Arábia Saudita. Ela tem um pioneirismo, mas o que nós estamos vendo aqui acontece há bastante tempo na Câmara Árabe. Nós temos sido pioneiros em construir missões para países que a gente, há 20 anos atrás, não ouvia nem falar. Eu me lembro quando a Câmara começou as primeiras missões para Dubai, que hoje todo mundo fala, que todo mundo lembra, que todo mundo quer visitar, que todo mundo ou já até visitou. E nós estamos sendo pioneiros hoje na Arábia Saudita. Eu queria trazer para vocês 2 elementos importantíssimos. O que está acontecendo hoje na Arábia Saudita não é mero acaso. É um plano estratégico de muitos anos, que a Silvia já colocou, a Visão 2030 foi discutida em 2016. Então, nós estamos falando de planejamento. Dentro dessa Visão 2030, tem um papel muito importante das mulheres. Naquela época, as mulheres somavam 20% em média da força de trabalho, mas elas estavam principalmente no alto escalão. Hoje, as mulheres somam 33% da força de trabalho da Arábia Saudita. Mulheres que estão com mais acesso à educação, com mais acesso à formação universitária, mulheres que estão com lideranças e, principalmente, essa Visão 2030 traz o fomento do empreendedorismo das sauditas, tá? Com apoio, com dinheiro, com investimento para pequenos e médios negócios. Uma onda de empreendedorismo. Com uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, as mulheres sauditas têm, em média, 30 anos de idade. Isso significa que nós vamos ter um boom de empreendedorismo para os próximos anos muito acelerado. São mulheres com um potencial de crescimento muito grande. E nós estamos tendo o privilégio de acompanhar isso. Aqui na Câmara, a gente vem discutindo esse assunto há muito tempo, e aí eu quero fazer uma homenagem à nossa amiga Geórgia, que ela foi uma das inspiradoras dessa viagem para a Arábia Saudita. Está conosco aqui, nos acompanha também, como eu. Não somos de origem árabe, mas somos apaixonadas pelo mundo árabe. Apaixonadas. Adoro, acho que tem oportunidades, e nós temos que nos lembrar de um eixo muito interessante. Muitas vezes, quando nós falamos de exportação, nós pensamos, bom, vamos começar aqui com a América Latina, que está mais próximo, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Europa. Nós estamos tendo a oportunidade de ir para uma área do mundo que eu, pessoalmente, acredito que nós vamos ouvir falar para os próximos 20 e 30 anos. Uma liderança, diante das mudanças geopolíticas que aconteceram depois da pandemia, nós vamos ter claramente uma mudança do eixo econômico, da onde está vindo o dinheiro.
Quando a gente fala em Arábia Saudita, aquele pedacinho ali do Golfo, que a Silvia brincou, que são os nossos primos ricos, né? Além de ricos, ali nós temos acesso, para quem está pensando em vender, para as empreendedoras, para as executivas, nós estamos falando de um potencial de consumo. A Arábia Saudita é o maior país em termos de população, nós estamos falando aí quase de 80 milhões, na região do Golfo, o Egito é maior, mas nós estamos acessando um potencial de 2 bilhões de pessoas. A Arábia Saudita, como outros países da região, se posiciona como um hub estratégico na logística, no acesso a mercados ali da Ásia, norte da África, o sudeste da África também, que são países que muitas vezes passam desapercebidos no nosso radar. Então, eu convido vocês para essa primeira missão do ARRI, não apenas para falar de visitar a Arábia Saudita, mas de abrir os horizontes, abrir a nossa visão para um mundo novo que já está acontecendo. Talvez o pioneirismo seja para a gente, mas muita coisa já está acontecendo. E as mulheres sauditas, eu tenho a felicidade de falar, já tive a oportunidade, na época de pandemia, nós começamos o ARRI muito com essa missão de aproximar as mulheres árabes, a diversidade dessas mulheres, com as mulheres brasileiras, que também são diversas. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns webinars com mulheres sauditas. Mulheres extremamente bem formadas, dedicadas a um projeto de integração global. Então, vocês vão encontrar mulheres com muita vontade, com muita abertura para fazer novos negócios, e mulheres que são acolhedoras, mulheres que têm a intenção de... Elas estão abertas. Nós estamos indo para um local onde o empreendedorismo e as mulheres sauditas estão ávidas por novos negócios, por novas oportunidades. Essa programação da Câmara Árabe não poderia ser diferente. Nós temos um papel institucional muito grande, a Silvia comentou sobre isso, de relacionamento com os 22 países, e nós vamos ter encontros com os governos, com câmaras setoriais também. Esses encontros permitem lastrear todos os negócios. Significa, na verdade, uma grande abertura, não só com o empresário, mas também com toda a visão de câmaras setoriais e de instituições governamentais, muitas delas hoje conduzidas por mulheres. Tá? Além disso, eu gostaria de falar para vocês das oportunidades de consumo. Nós temos naquela região, em especial na Arábia Saudita, um público jovem, altamente consumidor de tudo que está acontecendo no mundo. Né? Além de todos os setores que nós colocamos, tecnologia, turismo, que vai ter uma envergadura muito grande, hoje representa muito pouco quando nós olhamos todos os dados mundiais, mas dentro de 10, 15 anos, a Arábia Saudita será uma referência em turismo. O turismo é a primeira porta de acolhimento para os estrangeiros. E, a partir deles, você vem uma série de outras oportunidades de negócio. Essas oportunidades, quando eu olho uma população jovem, uma população que hoje está conectada ao mundo todo, temos desafios. Não estamos falando só de um mundo mágico, quando tudo está perfeito. Como qualquer nação, nós temos desafios. Mas o desafio nosso é conseguir aqui, o desafio que nós temos é como nós podemos conseguir atender um mercado que demanda por novos produtos, demanda por novos serviços e está aberto a ter novas soluções. Então, eu convido vocês a serem pioneiras nessa ideia. Pioneiras. Nós estamos indo para a primeira missão de muitas que teremos, olhando para o mercado árabe, para outras regiões. A Fernanda, que vai estar conosco, já liderou várias missões para outras áreas dos árabes, de outros países árabes. E eu convido vocês a serem pioneiras. Quem tiver dúvida, gente, sobre essa missão, eu digo para vocês o seguinte: longe e difícil é só aquilo que a gente não conhece. Indo a primeira vez, você se encanta e os novos negócios aparecem. Se nós formos
com certeza novos negócios virão. Então, eu convido vocês para serem pioneiras e eu vou passar a palavra para as colegas que vão detalhar como é que vai ser essa missão, como é que vai ser esse projeto. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Bom, e agora vamos para o nosso bate-papo, né? Então, como a Alessandra disse, eu sei que vão surgir muitas dúvidas, então, no final, a gente vai abrir aí para perguntas e respostas. Então, agora, para moderar esse painel, eu vou chamar o secretário-geral e CEO da Câmara Árabe, Tamer Mansour. Por favor, Tamer. E para esse painel, nós vamos chamar online a vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta para a América Latina, Graziele Parente. A jornalista e diretora da Câmara Árabe, Renata Maron. Por favor, Renata, pode subir ao palco. E a diretora de Relações Institucionais da Câmara Árabe, Fernanda Baltazar. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Na realidade, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É uma missão para as mulheres, mas eu vim, antes de mais nada, para colocar o meu depoimento referente à importância dessa missão. A Alessandra mencionou, e antes dela, a Silvia, sobre a iniciativa da Câmara Árabe referente a esse tipo de missões que a gente procura, na realidade, colocar o empresariado brasileiro sempre ao lado do empresário árabe. Essa missão é inédita, na realidade. É a primeira missão do Brasil e não é apenas da Câmara Árabe, em termos de apenas uma missão de empoderamento feminino para a Arábia Saudita. E por que a Arábia Saudita hoje? A Arábia Saudita hoje ela está liderando a região em termos de inovação, em termos de negócios e em termos de empoderamento feminino. Quando a gente olha para todas as cúpulas internacionais hoje, da onde a Arábia Saudita dialoga, entre eles o G20, que o Brasil vai sediar aqui, a COP, e que o ano que vem também vai ser no Brasil, vocês vão ver sempre que a delegação saudita é quase 50% ou mais liderada por jovens mulheres, antes de mais nada. A missão não é apenas para realizar negócios. A missão não é apenas para que você conhecer o mercado e conseguir também vender os seus produtos. A missão é para você conhecer gente. A missão é para você olhar no olho de negociador, tanto faz se for homem ou for mulher, e para você começar uma nova parceria e uma nova carreira sua fora do Brasil. A missão não é apenas para vender. A missão é para misturar, para fazer possibilidade de que você conheça uma nova cultura, um novo povo e, quem sabe, depois disso, estreitar diversos. Ela não tem uma setor específica. Ela vai conforme o que realmente as mulheres brasileiras queiram através desse mundo novo. A Arábia Saudita de 2015, que eu conheci, e justamente quando eu fui como uma missão por uma ministra, e não é um ministro, essa ministra ela teve o poder de reabrir a carta brasileira naquele momento e colocar o Brasil de novo no radar para a Arábia Saudita. Por isso que eu digo que, na realidade, as mulheres brasileiras precisam muito de trocar experiências, precisam muito de mostrar os seus poderes e as suas culturas para
as jovens sauditas que estão também tomando seus lugares e abrindo cada dia mais link com o mundo árabe. A última coisa que eu gostaria de mencionar, obrigado. A última coisa que eu gostaria de mencionar antes que as mulheres aqui me batem é que o importante dessa missão é se abrir. Aquela Arábia Saudita que a gente ouvia falar que as mulheres não possam complementar os homens, a mulher não dirige, esses dilemas e paradigmas que a gente sempre vivia escutando, ela não existe mais. Mas se eu ficasse aqui até amanhã de manhã falando que ela não existe mais, vocês não vão acreditar em mim. Então vocês têm que ir, vocês têm que conhecer, vocês têm que se misturar, vocês têm que negociar. Vocês têm que trazer investimentos e atrair investimentos. Eu tive uma conversa prévia com a Valéria aqui, e a Valéria é uma das poucas empresárias que eu já conheci na minha vida que realmente ela arrisca, ela tem total poder de convencer as pessoas de realizar seus negócios, mas a conversa ela está em torno da seguinte forma: eu quero me colocar na Arábia Saudita e eu não tenho medo de trabalhar os meus produtos. Eu quero saber como negociar, como atrair investimento. E a Arábia Saudita está aberto para isso. Todos vocês, cada dia, escutam, cada dia mais, quantos sauditas vieram, quantos sauditas estão investindo, quantos sauditas vêm conversando, quantos sauditas estão comprando frango, né? E falando do frango, eu já vou fazer a minha primeira pergunta para a Graziele Parente, que hoje ela é vice-presidente da Sangenta, mas ela já teve uma experiência muito grande referente ao mundo árabe. Eu gostaria que você, se pudesse, compartilhar um pouco conosco a sua experiência, como você lidou na sua posição como líder naquele momento da empresa para este mercado em específico, especialmente ao mercado saudita. Bom dia, Grazi. Bom dia, Tamer, todas vocês. Não sei se estão me ouvindo bem. Espero que Sim. Tudo certo. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada, né, de estar aqui com vocês. Queria estar presencialmente, mas não estou em São Paulo. Vida de mulher viajante, assim mesmo, a trabalho. E, de toda forma, também mandar um abraço aí para a Alessandra, para a Renata, para a Fernanda, para todas vocês. Gostaria muito de estar aí. Sabe, a primeira vez que eu fui para esse lado do mundo, Tamer, foi por volta de 2017. E de lá para cá, cada viagem que eu fiz e que faço, às vezes não passam muitos meses, mas a transformação e a mudança é notável, né? É uma sensação de que a história está andando mais rápido num lugar daquele do que até o que a gente vive aqui no dia a dia mesmo, no Brasil, né? Eu sou brasileira, como vocês podem perceber. E a minha experiência foi, e também eu pegar uns pontos que a Alessandra falou, né? As pessoas são muito bem formadas, né? Eu acho que essa é uma coisa que me chamou a atenção. Eu tinha todas essas ideias que você comentou, né? Que eu, assim, foi o imaginário que foi criado para mim. E quando eu comecei aí, fui vendo essa transformação, é muito claro, primeiro, que existe uma certa simpatia para as pessoas que são do nosso lado do mundo, né? Então, em geral, existe uma boa vontade. Eu acho que esse é um ponto muito positivo. A segunda coisa é que as pessoas, como eu falei, são muito bem formadas, né? A terceira coisa é que eles têm poder de compra e têm interesse. As economias são muito complementares. Quando a gente vê, por exemplo, eu trabalho no agronegócio, na agroindústria há muitos anos, né? Então, o que o Brasil tem para oferecer é o que a Arábia Saudita precisa comprar, né? O que o Brasil tem de tecnologia também nessa área é o que a Arábia Saudita e os países da região também precisam e buscam, né? A Alessandra fez referência também à Visão 2030, né? E ler um documento, né? Ou dar uma busca na internet para você ver, é um plano de desenvolvimento do país. Não é só uma visão não é só uma visão econômica, mas ela tem uma visão onde eu que trabalho nessa área da sustentabilidade, você está falando de energia renovável, você está falando de segurança alimentar, você está falando de agricultura de precisão, você está falando de várias coisas. Então, assim, é uma visão moderna e estruturada
e que conversa muito com os interesses do Brasil. Acho que esse que é um ponto relevante, né? A gente precisa lembrar também que o Brasil tem cada vez mais se tornado... E essas relações, acho uma coisa que me chama muita atenção também, são as relações de confiança. Elas não são somente questões transacionais. Então, por exemplo, né, no caso, fazer uma missão como vocês estão organizando, estar presencialmente, conversar com as pessoas, conhecer, se às vezes não sai negócio na primeira, você constrói uma relação de longo prazo, né? Muitas vezes eu ouvi assim, você é da família, né? Toda vez que eu volto para a região, eu estive aí, sei lá, um mês e meio atrás, na região, as pessoas fazem questão, mesmo que você não tem nada, você não vai tratar negócio, mas as pessoas querem te encontrar, fazem questão de te tratar como quando você constrói essa confiança, como uma pessoa realmente querida da família. Então, acho que a minha impressão é muito positiva. E sabe também que outro dia eu li um artigo muito interessante falando sobre multilateralismo, política, ambiente internacional, e era até no Financial Times, se eu não estou equivocada, e o jornalista dizia que a verdadeira globalização hoje não está mais do lado de cá do mundo, mas do lado de lá, né? O que a gente viu acontecendo nos Emirados, o que a gente vê desenvolvendo também na Arábia Saudita. Então, essa mistura de gente, né? Como você falou, vamos misturar, é um lugar extremamente internacional, né? Você vê gente de vários lugares do mundo que para o nosso lado aqui a gente não vê com tanta frequência. Então, acho que esses são a minha experiência, e eu fico feliz de ver também, eu vou fechar aqui também, com relação à sustentabilidade, que é um tema que eu trabalho muito. Não vamos esquecer que as últimas 2 COPs, né, foi em Sharm el-Sheikh, no Egito, e foi agora em Dubai. Então, assim, eles também têm puxado essa agenda que também abre muitas outras oportunidades para o Brasil. Nós estamos falando de exportar alimento, mas a gente pode falar de exportar tecnologia, a gente pode... Tanta coisa que tem sido feita no Brasil com relação à energia renovável, com relação a aumentar a produtividade, que também está na Visão 2030. Então, eu continuo indo muito, tenho familiares na região, então faço muita questão de estar lá e fico impressionada com o desenvolvimento, com o apetite de negócios. Existe dinheiro para investir, o que obviamente faz toda a diferença. Obrigado, Grazi. Na realidade, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que aqui cabe, enquanto a gente fala sobre o tema da liderança feminina em termos de realizar negócio, você é um exemplo para nós referente a isso, como você lidou justamente com o mundo saudita e o mundo árabe durante as suas viagens. Isso é um exemplo para todas as mulheres que queiram liderar com esse mundo, e você soube muito bem como ter esse tipo de administração. Você teve uma equipe de diversos jovens árabes, homens e mulheres, e eu queria muito entender um pouco mais como você liderava com esse mundo. Eu sei que sempre tinha uma intermediação dos seus escritórios internacionais, mas sempre você foi a grande chefe, você que administrava tudo isso. E como foi a sua liderança também com jovens, homens e mulheres nessa região? Olha, é uma troca, né? A liderança, ela não é só unidirecional, né? Então, acho que a principal coisa é aprender com essas pessoas, porque quem vai entender mais o mercado de Omã, da Arábia Saudita, do Marrocos, dos Emirados, do que as pessoas que lá estão. Então, acho que a primeira coisa é entender as particularidades e ouvir essas pessoas. Como eu falei para você, eu construí algumas amizades. Essas pessoas que trabalharam comigo já não estão mais no meu time, mas essa relação de confiança. Então, acho que a principal coisa, em todo negócio, em toda resolução, em toda negociação, a confiança é importante, mas eu acho que nessa região é ainda mais relevante você construir isso. No meu papel, né, de líder do negócio, era justamente dar uma orientação, trazer
ajudá-los a crescer, a se desenvolver. Acho que esse também é um papel importante. Eu sempre me senti extremamente respeitada nos momentos que eu tive de relação com pessoas tanto do setor público quanto do setor privado. Existe um desconhecimento ainda muito grande com relação ao Brasil, então eu acho que é importante, eu me sinto um pouco, nesse caso, meio embaixadora do Brasil, de contar o que a gente faz, né, e as possibilidades que tem, né? Poucos sauditas vieram para cá, né? Então acho que esse é um papel importante também, e respeitar as pessoas, entendê-las e ter um norte forte de negócio, assim, o que você quer disso, e dar oportunidade de crescimento para todo mundo. E, de novo, assim, foi um dos melhores capítulos aí da minha carreira, e fico feliz que dessa confiança algumas amizades ficaram, e certamente outros negócios virão. Certamente, certamente. Eu quero agradecer a Graziele Parente por essa entrada rápida. Eu sei que você já tem outros compromissos onde você estiver, então eu gostaria muito de agradecer a sua participação, e nós esperamos você na próxima vez aqui, presente aqui na Câmara. Pela primeira vez você tem que nos visitar, ainda não visitou a nossa nova sede. Olha, Tâmara, eu quero te agradecer a você, a todos e todas que estão aí. Que oportunidade, né? Essa coisa meio desbravadora que você falou, que vocês comentaram, eu acho que é uma oportunidade incrível. O dinheiro está daquele lado do mundo, gente. As oportunidades, gente que toma capital de risco, que quer investir. Então, parabenizo vocês pela iniciativa, desejo muito sucesso, espero poder estar com vocês aí em breve. Muito obrigado. Vamos seguir com a nossa segunda palestrante de hoje, ou a troca da experiência de hoje vai ser com uma grande amiga que eu ganhei no mundo árabe. Na realidade, é uma pessoa que eu conheci na Arábia Saudita, eu não conheci no Brasil. Ela era muito famosa no Brasil, todo mundo fala Renata Maron, Renata Maron, Renata Maron, mas eu não conheci Renata Maron. E pela primeira vez que eu conheci Renata Maron foi antes da pandemia. Foi numa missão da Arábia Saudita. E, na realidade, quando surgiu essa palestra, esse webinar, a gente eu fiz questão de chamar a Renata, porque eu acho que a Renata, além de jornalista e comunicadora, ela carrega muito a bandeira de ter origem árabe aqui no Brasil, que não quer de jeito nenhum perder seus laços com o mundo árabe, e tenta cada dia, durante as suas viagens, capturar mais informações, trazer mais informações de lá para cá, e também demonstrar o que é a mulher brasileira, o que é uma empresária brasileira, o que é uma jornalista brasileira capaz de fazer referente ao viagem do mundo árabe. Renata, conta para nós um pouco sobre as suas experiências durante as suas viagens, especialmente na Arábia Saudita. Muito obrigada, bom dia, prazer dividir aqui esse momento com vocês. Falei que fim de semana fiquei um pouco resfriada, mas não poderia deixar de estar aqui, porque eu falo que o mundo árabe, para mim, e o Oriente Médio, aquela região específica, foi uma virada de página na minha carreira. Eu tenho certeza que foi por influência, DNA mesmo, mas acredito que conhecendo mais ali a região e tirando todos os estereótipos existentes, a gente pode vivenciar de fato o que é a Arábia Saudita em especial. Até gostaria de colocar ali uma foto para começar a mostrar um pouco para vocês dessas experiências. Primeira ida realmente foi em 2019. Não conhecia absolutamente nada da região, então primeira experiência no mundo árabe foi para acompanhar uma missão da comitiva, na época governamental, e trabalhando numa TV especialmente voltada ao agronegócio. E o agro, porque o agro tem uma relação comercial muito forte com a Arábia Saudita, principalmente em exportação de proteína animal, então carne bovina, carne de frango é o grande importador aí do Brasil. E, além disso, milho, soja, açúcar também faz parte aí dessa pauta super relevante. E ali a gente participou do Future Investment, que é como eles chamam de Davos do deserto, né? Aquele grande fórum econômico com
diversos ministros, parlamentares ali do mundo todo. E o que chamou a atenção também nessa primeira minha ida, ali na segunda foto eu estava numa agência de inovação, de ciência, e a chefe dessa agência era mulher. E eu falei que lá eu conhecia assim, as mulheres mais inteligentes que eu pude ter troca e relação. Eu falo que, complementando o que a Grazi colocou, o Tamer, a própria Fernanda também vai colocar, são mulheres assim inteligentíssimas. Me impressionou, porque eu falo que as sauditas, elas são muito estudiosas, muito dedicadas e acolhedoras também. A parte do acolhimento foi muito especial. E ali ela estava fazendo o DNA de toda a população saudita, essa chefe específica ali da região. Bom, ali abaixo também, colocando um pouco das mulheres, então, mais tradicionais, e também aqui algumas mais modernas, como vocês podem ver. Essa, inclusive, a Alia, eu conheci num shopping e me impressionou, assim, o jeito despojado dela. Eu falei, preciso conversar com ela. E o que é mais interessante quando você vai conhecer o mundo árabe, em especial a Arábia Saudita, porque nessa primeira missão foram, se eu não me engano, 5 jornalistas, entre elas umas 3, 4 mulheres, e elas sempre me falavam, Renata, como é que você consegue a melhor entrevista? Como é que você consegue falar com essas mulheres? Elas vêm até você. E eu falo, porque eu sempre fui muito de... Se eu estou entrando em um território que é desconhecido para mim, eu vou respeitar, né, as diferenças, as situações, eu não vou ter nenhum tipo de preconceito. Então, eu acho que eu entro tanto naquela cultura que acaba que é uma atração natural. Então, muitas vêm falar comigo, esse jeito bem acolhedor. Aqui o futebol, como vocês têm visto, né, o Al Nassr, na época, que foi o time que a gente visitou, então, com os jogadores brasileiros. Ali abaixo tem eu fiz questão de ir no supermercado para ver a Sádia, né, que é a BRF por lá. Então, logo que eu fui, já encontrei frango brasileiro por tudo quanto é supermercado, café brasileiro também. Então, assim, é um país cheio de oportunidades. A gente fala que os fundos de investimentos principais estão por lá, e é uma relação maravilhosa aí que ainda vai ser construída com o Brasil. E aí eu retornei, que eu queria colocar outra foto ali para vocês. Agora, fim do ano passado, a convite da ONU, numa linha de discussão economia circular, ESG, economia verde, que está muito alinhada ao propósito da Arábia Saudita. E ali mostrando um pouco dessa realidade para vocês, né? Então eu falei que a Arábia Saudita ela avançou de 2019 para cá 50 anos em 5. Gente, porque foi uma mudança assim muito estrondosa que eu vivenciei em nível de tecnologia, de inovação. A Dr. Rana Al-Masri, conheci por um acaso, passeando ali num restaurante, e por um acaso descobri que ela era diretora da MBC Group, que é um dos maiores grupos de mídia do Oriente Médio e da África. Eles têm 17 mídias, entre eles Al Arabiya, rádios, podcasts. E, assim, conheci ela para vocês verem a noção do acolhimento. Tinha acabado de conhecer ali no restaurante, né, jornalista que sou, falei, vou ficar aqui quietinha, mas aí já vi que tinha uma moça ali do meu lado que era ela, falei, vou puxar uma conversa. Foi e tal, eu falei, trabalho já há 20 anos em mídia no Brasil e tal. Ela, coincidência, eu também. Eu falei, é onde você trabalha na MBC Group? E eu não conhecia, porque eu tinha passado em frente à Al Arabiya e queria tirar uma foto ali, né? A Al Arabiya, ela pertence à MBC Group e é uma das 17 ali que fazem parte do conglomerado. Eu falei, olha, como a coisa anda, né, quando você está ali na mesma sintonia. Acabei passando uma tarde com ela, foi assim, ela me apresentou todo o grupo de mídia, de gravações. Ela faz um trabalho muito interessante, que é aqui em cima, com jovens órfãos entre 16 e 19 anos. Então, eles dão oportunidade para esses jovens, dão estudo, financiam, subsidiam. Depois, os que querem trabalhar por lá em jornalismo, ou até série, ações, porque eles têm, como se fosse a MBC Group é muito grande mesmo, eles têm série, filme, novela. Então, assim, eles têm um propósito muito grande, que eu vejo hoje a ação social da Arábia Saudita, não só a parte econômica, mas o lado social também, para mostrar para o mundo.
E aqui havia, né, um centro comercial que é lindo, assim, muito bonito. Ali, por exemplo, o cinema que fica ali dentro, também super interessante. Aqui foi no evento da ONU. E aqui o Al Hilal, né? Eu falei, já que eu tinha ido no Al Nassr, deixa eu conhecer o outro time aí dos brasileiros. Mas eu vejo esse lado assim muito além de econômico, cultural e convidativo, porque como já foi falado aqui, a Arábia Saudita ela quer diversificar a sua economia além do petróleo, nessa visão 2030. Então, a oportunidade que eles têm visto, né, e chamado a atenção, como aconteceu com os Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita está acontecendo exatamente o mesmo, que é esse potencial turístico. E realmente eles não fazem esforço nenhum. Quando você já chega, eu falo assim, para definir uma mulher saudita inteligentíssima, acolhedora, e assim, eu estava aqui na Via também, acabei de me lembrar de outra colega, que tinha acabado de conhecer ela, vamos tomar um café? E aí a gente vai, senta, conversa, no dia seguinte eles te mandam um recado de novo, você vai fazer alguma coisa hoje? Vamos almoçar? Vamos jantar? Então, assim, essa fidelização, se existe essa relação de confiança, é um caminho assim muito longo e muito bonito a ser percorrido. Eu falo que é uma região muito bonita, acolhedora. Levo a bandeira assim deles e de fato aqui são apenas algumas experiências, né? Mas de fato vocês têm que ir para conhecer, para entender o que é essa nova geografia e nova geopolítica mundial que é a Arábia Saudita. Não à toa, grandes acontecimentos estão ocorrendo por lá. Os grandes eventos da ONU principais têm ocorrido ali na região e nos Emirados Árabes Unidos também. Então, é um ponto-chave que, com certeza, vai ser pauta e virada de página aí para as próximas discussões mundiais. Certamente. A Renata mencionou uma coisa importantíssima. Nós temos um exemplo do sucesso, claro, na modernidade. O mundo árabe, dos 22 países árabes, ele não cabe apenas aos 6 países do Golfo. Né? Não são apenas Emirados, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Sultanato do Oman, incluindo também o Iêmen. Mas o mundo árabe ele tem 22 países árabes. Nós temos a cultura árabe, ela é a cultura de diversos e milhares de anos atrás. Nós entendemos o comércio através dos fenícios, nós aprendemos aqui no Brasil o comércio através dos libaneses e os sírios que vieram aqui nos ensinando como mascatear. Então, mas a gente está cada dia ligado a esse mundo de Arábia Saudita, de Emirados, de outros países do Golfo, justamente porque eles estão cada dia se destacando no mundo internacional, no mundo de negócios, no mundo de como realizar mais inovações, do mundo de como realizar mais investimentos, mais poder internacional em termos de compras. Então, nós não estamos se limitando aos países do Golfo, mas hoje é o exemplo nosso mostrar um pouco mais como que essa região revolucionou e conseguiu, através de diversos anos, se demonstrar como uma região pioneira, como uma região de dar exemplos para os outros. A Renata mencionou Emirados Árabes, eu coloco mais um exemplo como Catar, por exemplo, a organização da Copa do Mundo do Catar é um exemplo para o mundo inteiro, para se orgulhar, mas também a Arábia Saudita vem engatilhando para isso, vem trabalhando para isso. E para isso eles colocaram uma força-tarefa para jovens sauditas e os jovens sauditas, especialmente em termos da visibilidade. A Arábia Saudita cada dia tenta atrair turistas não muçulmanos para visitar seu país. O turismo islâmico ele vai existir na Arábia Saudita para sempre. Existe a peregrinação, existe a Hajj, existe a Umra, que são os rituais islâmicos que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, por vida, quem é um muçulmano. Mas a Arábia Saudita cada dia atrai
turistas de não islâmicos, acabamos de terminar a Fórmula 1, daqui a pouco vamos ter a Expo, daqui a pouco vamos ter a Copa do Mundo na Arábia Saudita. Então eu queria te fazer mais uma pergunta do ponto de vista como jornalista, como você está enxergando esse mundo de comunicação e mídia, especialmente na Arábia Saudita? Você enxerga uma realmente liderança feminina, e essa liderança feminina, ela tem um papel fundamental para a visão 2030? Com certeza, não só na parte de comunicação, como na parte também de política e econômica. O que eu vi, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto na Arábia Saudita, é esse ressalto e sobressalto em relação às mulheres na liderança. Então, quando você anda, dialoga, comunica, conhece as pessoas, você vê que a maioria de quem está na liderança são mulheres, e eles estão fazendo questão de mostrar toda essa chefia, delegação feminina aí no topo desse desenvolvimento. Vocês comentaram sobre também mudança rápida, né? Em 2019, tinha sido acabado de liberar para as mulheres ali, por exemplo, dirigirem. Eu tinha visto em 10 dias de viagem 1 ou 2, no máximo, e ainda meio que... Agora, eu peguei carona com a Dr. Hannah, tinha acabado de conhecer, e assim, ela falou 50% aqui das mulheres já é metade. Então, assim, a evolução está indo muito rápido, e o potencial de mídia, por exemplo, o grupo MBC, eles tinham aberto em Dubai. Então, eles estão trazendo, por exemplo, toda a comunicação para Riad, capital da Arábia Saudita. E ela falou que é uma tendência não só da comunicação, mas outros grupos também, além de mídia e outros setores, têm já feito esse caminho de apostaram ali em Dubai, já deu certo, consolidou, e agora vamos trazer esse modelo e a matriz para Riad. Então, investimento e potencial tem sido assim, muito relevante ali para a capital da Arábia Saudita, Tamer. Perfeito, obrigado. Vou voltar daqui a pouco com as suas conclusões finais, mas eu quero conversar um pouco com a Fernanda. A Fernanda, que não conhece, ela é a nossa diretora de Relações Internacionais da Câmara. Fernanda já tem 9 ou 10? 10 anos. 10 anos na Câmara. E eu queria te fazer uma pergunta bem clara. Qual é a sua opinião sobre o seu chefe? Mentira, não fala. Não fala. Queria te fazer uma pergunta muito... como que foram 10 anos dentro da Câmara como uma líder nata? Eu te considero como uma líder nata das mulheres brasileiras aqui. Como foi a sua experiência e como está sendo a sua experiência, não apenas dentro da nossa Câmara aqui, mas em seus contatos durante as suas viagens, os seus relacionamentos com os países árabes, especialmente a Arábia Saudita, já que nós estamos falando sobre isso hoje? Obrigada, Tamer. Bom dia a todos, a todas. Prazer estar aqui. Bom, então, como eu coloquei, eu estou 10 anos na Câmara Árabe. Eu entrei como executiva de negócios e eu entrei para cuidar do mercado da África, né, que é um tanto quanto mais fechado. E, ao longo desse tempo, na verdade, tem sido muito enriquecedor, né, muito surpreendente, eu diria. Eu não sou de descendência árabe, então tem sido um grande aprendizado, né, e ter a oportunidade de desbravar, de conhecer essas diferentes culturas, né, como a Silvia trouxe, são 22 países, mas são 22 países extremamente diferentes nas suas culturas, né, e que agregam muito, né? Então, vou ter a oportunidade de conhecer uma Mauritânia, um Sudão, Argélia, Marrocos, e em todos eles é surpreendente o papel da mulher, né? O quanto ela é importante, o quanto ela está à frente ali. Na Mauritânia, eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher na liderança de pequenas empreendedoras. Então, ela formou um pequeno mercado, né, um mercado local, onde só tinham lojas lideradas por mulheres. E ela tinha ali aquela vontade, você vê no brilhar dos olhos, o quanto ela estava batalhando justamente para que as mulheres se empoderassem, né? Que elas estivessem ali à frente dos negócios.
E o mesmo eu digo para o Marrocos, o mesmo eu digo no Sudão. Tive a oportunidade de conhecer grandes empresas lá, e ali você tinha técnicas, você tinha cientistas, mulheres, né? E o mesmo eu digo na região do Golfo. No Golfo eu tive a oportunidade de ir a primeira vez na Arábia Saudita, foi com o Tamer, na época da Cátia Abreu. E foi um momento extremamente interessante, né? Era um outro momento da Arábia Saudita, então ainda era um país um tanto quanto fechado, né? Nós ainda tínhamos que usar as vestimentas, mas isso eu digo que é muito cultural, né? Porque em questão de respeito, no questão de ouvir, deles ouvirem, nisso eu nunca tive nenhum tipo de problema, né? E sempre há ali mulheres, né? Então, de você estar no avião e você começar a conversar e você descobrir que ao meu lado tinha uma doutora, né? Uma médica, tinha doutorado na parte de câncer, e ela tinha estudado em Londres, né? E uma saudita ali. Como também no Ministério de Investimento, diversas câmaras de comércio, e você lidar ali, seja na preparação de uma missão, seja nas reuniões, você ter ali à frente mulheres, né? Até na proposta da missão, a ideia aqui é que a gente vá para além de Riad, que é a capital, mas também para a região de Jeddah, né? Que a gente, fazendo um comparativo, a gente diria que é a São Paulo da Arábia Saudita, e justamente na Câmara de Jeddah, né, a minha interlocução é com uma mulher, com a diretora que trabalha, é responsável pela parte internacional, e é uma mulher. Então, esses anos eu posso dizer que sempre houve uma abertura muito grande, né? O fato de conhecer e ver, tanto na questão da história desses países, o grande papel da mulher, mulheres que são cientistas, mulheres que são economistas, né, grandes nomes de economistas que muitas vezes não estão atuando ali no país, né, você vê muitas em Londres, nos Estados Unidos, mas que são árabes. Uma Tunísia, onde você tem uma liderança política muito forte de mulheres, né, o que é extremamente interessante. Na parte de sustentabilidade, no Marrocos tem a empresa OCP, que é de fertilizantes, que está aqui presente, e que na parte de sustentabilidade também é uma mulher que está ali à frente. Então, e falando particularmente da Arábia Saudita, nesses 10 anos, realmente você vê o quanto cresceu, né? O quanto houve uma virada de chave, né? De 2015, que foi a primeira vez que eu fui, e a última vez, que foi o ano passado, no final do ano passado, a facilidade de você entrar, o fato de você não precisar, né, de vestimentas, ou seja, há essa abertura muito forte, né? Ou seja, esse movimento, essa intenção de que o país se internacionalize cada vez mais, para que haja um número muito grande de pessoas de negócio que estejam circulando por ali, para que conheçam cada vez mais a cultura do país, que é muito intensa, é muito forte, e não se restringe a uma ou duas cidades. E você vê também toda a arquitetura de lá, que é extremamente diferente e é muito rica. Então, a valorização de você ter prédios, estruturas que foram feitos por mulheres árabes, né? Então, você tem ali algo muito rico. E o jovem, né? Então você tem lideranças jovens muito fortes e que, como bem já foi falado aqui por todas, o quanto são muito bem preparados, né? Então isso vocês vão ver, e como são internacionalizados, né? Então eles conhecem, estudaram fora, conhecem muito bem e têm um grande interesse pela tecnologia, né? Então a tecnologia é algo que eles incentivam muito, trabalham muito, é uma população que está nas redes sociais, uma população que gosta, que está no e-commerce, que tem trabalhado, que está muito à frente, né? Então e são pessoas curiosas, que eu acho que isso que são abertas, o que é extremamente interessante, onde te dá a possibilidade de você estar levando diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de negócio, ou seja, é um mercado onde você tem aí o fato deles terem condições financeiras, um poder de compra muito grande, como já foi colocado aqui, uma população extremamente jovem e que tende a crescer cada vez mais, que conhece o mercado internacional, tem esse apetite de coisas novas, de coisas boas, né, diferenciadas.
E um mercado que, e ao mesmo tempo, por mais que tenha toda essa estrutura, por mais que tenha essa grande população, é um mercado que está começando a se abrir, seja no turismo, seja na parte de inserção de novas empresas internacionais, e não só a parte árabe em si, saudita, que já é uma população muito grande, mas o interessante é que eles têm fomentado muito a inserção de mão de obra qualificada, de empresas internacionais que estejam lá. Ou seja, você tem um mercado multicultural, né? Então, e que isso abre mais portas ainda, para que ali seja um hub para você estar posicionando a sua marca, posicionando o seu serviço, e que ele se expanda para outros mercados. Eu acho que isso é importante colocar aqui também. E que é um mercado onde você tem ações internacionais. Então, esse ano que, né, já foi da ONU, né? O ano que vem, nos próximos anos, a gente vai ter a Copa, a gente vai ter aí diversas ações que fazem todo sentido. Então, é um centro internacional, seja para a parte de conhecimento, para vocês estarem para conhecer, de turismo, para negócios, para investimento. Então, é muito bom. Obrigado, Fê. E você está liderando hoje com bastante culturas diferentes dentro da própria Câmara, e ainda está pegando também a organização das próprias comitês da Câmara, né? Nós temos o Comitê UARRE, nós temos a Comitê READA, que é do esporte, nós temos o Comitê da Sustentabilidade, da ESG, nós temos o Comitê Jurídico, daqui a pouco nós vamos ter o Comitê do Turismo também, e tudo isso é uma ligação quase diariamente entre os países árabes e o Brasil. Como você enxerga essas palavras-chave, ESG, turismo, investimento, em relação à comunicação entre o empresariado do lado feminino no mundo árabe e do Brasil? E cultura. Eu acho que eu sou formada em relações internacionais. Eu acho que relações internacionais, comércio, para você fazer relações, quando a gente fala de relações, independente de qual tipo ela seja, a base dela são pessoas, né? E pessoas é a troca cultural, é a troca, né? É você conhecer, é você se abrir para esse intercâmbio. E é daí que nasce, que você tem toda uma riqueza, né? Para você estar interagindo e para que haja um desenvolvimento. Né? Eu acho que o negócio em si, ele é uma consequência de vocês, né, mulheres aqui de negócio, estarem abertas a conhecer, a ouvir e aí sim a interagirem, né? E aí eu acho que dessa fórmula a gente consegue construir algo inovador, a gente consegue gerar parcerias, né? Na Câmara a gente fala muito que a gente não faz negócios, a gente fomenta para parcerias, que é a longo prazo. Não é só um negócio que você assinou um cheque, assinou um contrato e fechou, né? E isso envolve toda a parte cultural, envolve a parte social, né? Envolve toda a questão de ESG, que tem se tornado cada vez mais forte, né? E é essencial, e que justamente não é só fazer um negócio, né? É o que isso vai impactar naquela sociedade, naquela economia, né? Então é uma responsabilidade também, né? Então como que você e aí falando como brasileiras aqui, eu acho que também, e puxando para a missão, eu acho que isso reitera ainda mais a importância de se fazer essa missão, porque é vocês, mulheres, levarem o olhar brasileiro, levarem a cultura brasileira e o que efetivamente é o Brasil para esse mercado, para que haja essa interatividade, essa agregação de valor que possa ser levado para além-mar, né? Para levar para o mundo árabe, e que se tenha esse conhecimento. E que eles estão super abertos a conhecer, a interagir, né? Como da parte daqui nós ainda temos muitos estereótipos referente ao mundo árabe, da parte de lá também existe, até a Grazi trouxe isso um pouco. Então, essa é a importância também, eu acredito, e de vocês, não só a missão em si ser pioneira, mas principalmente
vocês, mulheres que farão parte, serem pioneiras de ter um grupo tão grande de mulheres e que foram, né, para uma Arábia Saudita e que fizeram negócios e que viram que não é um bicho de 7 cabeças e que, na verdade, é um mercado extremamente interessante, é um mercado extremamente rico nos seus diferentes pontos e que faz muito sentido. Hoje você está indo para conhecer, para possíveis negócios, e amanhã para fazer um turismo. E para gerar novas conexões, né, para que haja essas interações, e que você indo lá, você também vai acabar fomentando a vinda de mulheres sauditas para cá. Que talvez elas não venham, porque existe um estereótipo que é complicado vir aqui como mulher saudita, né, e que não é. Então, são pontes, né, na verdade, que são criadas. E eu acho que esse é a parte mais rica, né? E que tem sido criada de uma forma muito bonita. Então, eu vejo com muito bons olhos. A gente teve a oportunidade de ter autoridades, mulheres, que têm feito esse intercâmbio entre Brasil e países árabes, e que cada vez tem crescido mais. E eu encorajo aqui, vocês, mulheres, a irem para essas regiões, né? E que isso faz com que outras mulheres que talvez tenham medo, um receio, que elas possam ir também, seja para o mundo árabe, seja para outras regiões, porque aí falando, né, o que eu vejo como comércio internacional, ainda há um número muito restrito, pequeno, de mulheres dentro do comércio internacional que se coloquem para irem em missões, né? Então, eu acho que a gente, né, como o ARRI, como vocês, empreendedoras, acho que é um papel importante vocês irem, né, para estarem demonstrando, serem um exemplo. Eu acho que quando a gente vê alguém indo, ultrapassando, né, aquela pessoa que está ali com medo, que não, poxa, será que eu vou, não vá? É um incentivo, né? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Obrigada. Obrigado. Renata, suas conclusões finais. Eu peguei até um gancho aqui. A primeira vez que eu fui foi em 2019. Minha filhinha estava com 1 ano, não tinha nem 2 anos ainda, estava amamentando ainda. Recebi a ligação na terça-feira para viajar na quinta-feira. E aí, coisa de mãe, né? Vocês imaginem. Eu falei assim, bom, eu vou porque vai ser uma virada de página na minha vida, na minha carreira, e eu quero mostrar isso para o mundo, porque poucas jornalistas brasileiras têm feito isso, dado essa oportunidade de troca de relação. E eu fui totalmente liberta e aberta para esse mundo que eu viria e o que a gente teria de troca. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, essa coragem que a gente colocou aqui, que a Fernanda colocou, de ir, de revisitar, de fazer coisa nova, desbravadora, e que as mulheres empresárias, eu vejo que elas têm muito esse potencial, então é realmente pegar esse gancho, essa oportunidade. O Tamer citou sobre a Valéria, estive com ela nos Emirados Árabes Unidos, tive 4 oportunidades já de trabalho para ir por lá, estivemos juntas na 2ª missão, e foi muito interessante porque a gente vê esse olhar pulsante da mulher empreendedora, empresária, querendo fazer negócios, e, por outro lado, um país e locais, regiões totalmente abertos também a essa troca, a essas possibilidades de negócios. Então, é muito bom a gente ter esse exemplo e que venham várias Valérias, várias outras mulheres importantes e que consigam levar não só o lado do negócio, mas o lado, como a Fernanda colocou, o Tamer, a própria Grazi, dessa fidelização, dessa relação de confiança que acaba sendo muito longeva, muito contínua, que não é só um negócio. É muito além disso, né? Então, são essas minhas considerações e que realmente eu falo Arábia Saudita ou algum local ali daquela região, eu já não tem 5 minutos, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, vai mudar o seu jeito de ver o mundo, né? E eu vejo que isso eu falo com bastante propriedade, porque mudou muito meu jeito de ver e modo de como que é toda aquela região. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Na realidade,
Eu tenho muita sorte quando eu falo que eu trabalho na Câmara Árabe. Eu tenho muito orgulho de ser parte dessa Câmara Árabe, mas tenho muita sorte de estar com tantas lideranças femininas dentro da própria Câmara Árabe, entre as diretoras, as gerentes. Hoje, dentro da própria estrutura da Câmara Árabe, nós temos as gestoras da própria Câmara Árabe, são muito mais femininas do que masculinos, que estão dirigindo a nossa Câmara com muita competência e com muito orgulho de falar sobre isso. Também as nossas diretoras que estão sendo a diretoria que está sendo representada hoje, nós temos uma voz feminina muito forte que me faz sempre lembrar da minha casa. Na minha casa, sempre quem mandava são as mulheres. A minha mãe, a minha avó materna, as minhas irmãs, que sempre batiam em mim, apesar que elas são mais jovens, mas elas não paravam. Isso me traz sempre uma lembrança do que realmente essas histórias do poder feminino sendo misturado com alguns tipos de machismo que passou ao redor do mundo árabe. Isso apenas fica como história para afastar cada dia mais nossos dois mundos. Os árabes são os talvez do meu ponto de vista, são os caras que sabem muito bem como respeitar uma mulher, como tratar uma mulher, como fazerem negócios, como não misturar-se os negócios. E isso é uma coisa que precisa ser colocada sempre para as empresárias que queiram arriscar cada dia mais, que queiram ir para este mundo desconhecido. E a palavra desconhecimento é fundamental para encorajar vocês a irem para essa missão e outras. O desconhecimento, a Câmara está derrubando isso. A Câmara está cada dia mais querendo trazer mais conhecimento para vocês, derrubar a distância, levar vocês a estar lá, fazer um programa de negócios e também de conhecimento e de troca de informações. É fundamental para quando você está indo para uma região como a região da Arábia Saudita, que por sinal é um continente quase o tamanho do Brasil, é menor sim, mas tem suas diferenças e suas regiões diferentes, igualzinhas às nossas regiões aqui, mas cada uma de vocês que se cadastrará dentro dessa missão, coloca na cabeça que vocês serão as bandeiras para abrir cada dia mais portas entre o Brasil e o mundo árabe. Existem diversas oportunidades, os sauditas estão vindo com muita sede ao Brasil em termos de investimentos, em termos de realizar negócios, em termos de trocas de tecnologias, em termos de trocas de informações. Então, a cada um de vocês em seus setores, tanto faz se for o setor de frango, o setor de milho, o setor do turismo, o setor de futebol, desde que o Palmeiras não ganha o Mundial, o setor de outras coisas, desculpa, né? É importantíssimo que vocês colocam isso como realmente uma bandeira ou um pilar aonde vocês estarão indo para a Arábia Saudita representando o Brasil e demonstrando a cara do como fazer negócio com o Brasil e como ter o sucesso durante a sua jornada. Eu quero agradecer mais uma vez cada uma de vocês. Vocês deram uma aula aqui junto com a Grazi e espero que isso seria a primeira de muitas e muitas palestras sobre esses mundos, inshallah. Muito obrigado. Bom, a gente está no bate-papo aqui, estamos um pouquinho atrasado, mas agora a gente vai chegar na hora principal, que é falar sobre essa missão. Então, para isso, eu chamo a Head de Consultoria Internacional e do Lab CCAB, Karen Mizuta. Bom dia a todos, a todas. É uma honra poder
apresentar a iniciativa da Câmara Árabe depois de tantas mulheres relevantes e expoentes aqui, tanto da cultura quanto da economia, dos negócios. E é um prazer estar aqui e um prazer apresentar a nossa iniciativa e esse grande projeto que a gente tem comentado aí desde o início do nosso seminário. É um pioneirismo, de fato, da Câmara Árabe, do Comitê Wahi e também, é claro, de vocês que integrarão aí a nossa missão. Eu venho aqui, então, apresentar a missão empresarial de mulheres do Comitê Wahi, que será realizada do dia 18 ao 25 de maio. Como é que... Bom, a nossa missão tem como objetivo todos os pilares que foram mencionados aqui por todos que palestraram, que deram deram a sua perspectiva. Desde você conhecer o mercado, entender e fomentar, claro, cada vez mais a relação Brasil-Países Árabes, Brasil-Arábia Saudita, que especificamente é o nosso país aí de destino, e também fortalecer, claro, as mulheres, esse empoderamento feminino e essa relação que a gente tem. Os nossos objetivos passam aí, né, em diversos pontos, principalmente também na questão de networking. Vocês ouviram muitos aqui, todos eles mencionaram. Não adianta querer fazer negócios sem entender que é uma ponte, né? Parafraseando aí a Fernanda, que é uma parceria, não é somente uma venda, não é somente um negócio, e sim algo que deve ser construído ao longo do tempo e para a vida. Né? A gente vai fomentar muito, e todos esses pilares que vão permear aí a nossa agenda passam para a questão de um networking estratégico, de vocês entenderem aí o mindset da cultura árabe, porque isso, de fato, está totalmente carregado em como lidar, em como negociar, em como conversar até com o mundo árabe. Então, pensando em todos esses objetivos, a gente vai aí ter uma jornada da missão. Não é somente a missão em si, a imersão, né? A gente começa... Só um minutinho. Eu acho que tá. Não pode deixar. A gente começa com a missão ainda aqui, antes do embarque, né? Um warm-up. Para quê? Para que a gente possa passar algumas considerações, algumas orientações específicas para vocês, que provavelmente algumas ainda não conhecem o mercado, nunca viajaram para lá, então a gente faz sempre esse encontro. E aí é a partir daí que vocês já começam um networking com as próprias participantes da missão. A gente faz esse encontro pré-embarque para que a gente possa também discutir e conhecer o grupo, né? E a partir disso, a gente faz o embarque e a missão em si. Durante a missão, com essa imersão em loco, né? A gente tem aí desenhado uma agenda de 6 dias, né, na missão em si, na Arábia Saudita, passando por 2 cidades já mencionadas aqui. Riad, a capital da Arábia Saudita, e Jeddah, que é uma cidade extremamente forte na economia. Na sequência, ao retornar, como a Silvia bem mencionou no início, a Câmara Árabe vai estar ao lado de vocês sempre, né? Desde o início até o retorno, com o que a gente chama de encontro Lessons Learned. A gente vai voltar com vocês e discutir o que foi aprendido, o que foi visto, o que foi entendido dentro de todas as reuniões propostas, né, durante essa missão. E agora, passando mais em detalhes, o que a gente vai ver nessa agenda? Ela é pensada justamente nesses pilares que a gente comentou. Tanto a questão de fomento de negócios, de encontros de networking, quanto uma questão de imersão cultural para vocês entenderem a cultura árabe e, principalmente,
o islamismo, que na Arábia Saudita é bastante forte. Então, a gente inicia com um seminário sobre liderança, sobre o que é ser mulher, como é liderar. A gente terá expoentes, né, sauditas que vão integrar o nosso seminário para que vocês possam gerar uma discussão, um bate-papo, para vocês também entenderem como é essa parte de negociar e ser líderes femininos no mundo árabe. Lá no, isso aqui já é a agenda detalhada da missão em loco, né? Então a gente faz um warm-up aqui, mas aí a gente faz toda essa agenda no próprio país. Posteriormente, a gente terá encontros de negócios tanto em Riad, né, encontros de negócios com as entidades locais, visitando entidades setoriais locais, para essa troca de informação, para essa troca de benchmarking, para vocês entenderem um pouco mais do mercado, né? É claro que também vale a pena, como foi mencionado, essa desmistificação também pelo nosso lado, né? Então, as participantes serem embaixadoras brasileiras de como é a liderança feminina também no Brasil, para que você possa encontrar e trocar essas informações. Isso acontece tanto em Riad, e durante a semana acontece uma grande feira em Riad também, que é a Saudi Food. Ela é uma feira focada, claro, em alimentos e bebidas, mas que é bastante interessante, independente do setor e segmento da empresa, né, que você lidera, que você empreende. É muito interessante conhecer como é negociado, como é uma feira, como eles praticam essas informações e como eles expõem. É interessante que a gente vai passar por essa feira visitando, né, conhecendo aí um pouco mais sobre como são os grandes players de alimentos e bebidas, e também realizando um coquetel de networking, né, com lideranças e players locais e também com empresários brasileiros. Posteriormente, a gente faz aí também encontros de negócio em Jeddah, né, que a gente tem aí uma grande encontros dentro do mercado, que a gente vai fomentar aí os negócios e relações com as câmaras locais, as entidades locais, para que vocês possam também ter essa visão dessa outra cidade que é bastante expoente. Um dos destaques também é uma reunião com uma entidade esportiva. Como vocês ouviram falar, o esporte e o turismo estão bastante interligados com a Visão 2030. Eles colocam esse como um dos setores proeminentes para que as mulheres possam se inserir também na sociedade. Tá? Como eu mencionei, a gente terá os seminários e encontros de negócios em Jeddah e também uma visita técnica a uma empresa saudita para que a gente possa entender o funcionamento dessa empresa, né? Então, a gente tem aí uma robusta agenda de negócios, que também será permeada por alguns pontos culturais, né? Como a gente mencionou, a gente tem, de fato, uma necessidade de entendimento da cultura, e a gente tem essa preocupação como agenda. A gente se fará visitas, e aí para vocês entenderem e conhecerem um pouco mais do local, tanto em Riad quanto em Jeddah, a gente escolheu alguns principais localidades para vocês visitarem e entenderem da cultura árabe, né, como uma visita guiada ao Centro Histórico de Riad, entender como ela tenha se transformado e até trazendo grandes monumentos e principais diferenças, né, tanto históricas quanto modernas, né, arquiteturas mais modernas. A visita a Qiddiya, que é uma cidade que está sendo construída, né, dentro dessa visão 2030 de entretenimento, então a gente explorará toda essa diversidade cultural. Visita também ao Centro Histórico de Jeddah, onde vocês podem ver que a arquitetura é muito rica, né? Então, uma arquitetura árabe bastante peculiar, bastante particular, que a gente quer trazer essa identidade, essa noção para vocês.
visitas à icônica mesquita, né? Isso numa uma agenda um pouco mais imersiva da questão cultural. Isso permeando toda a nossa agenda que a gente realizará lá na Arábia Saudita. Entendimento um pouco mais da cultura islâmica, né? Como a gente mencionou, não são todos os países árabes que são islâmicos, mas a gente quer trazer aí, como a Arábia Saudita é particularmente um país muçulmano, a gente quer também trazer para vocês essa identidade, essa noção de como é lidar, como é estar presente num país muçulmano, que você tem que trazer um pouco de respeito, você tem que entender a cultura, você tem que poder saber negociar, tendo essas duas visões, essas perspectivas. E a gente finaliza aí a nossa agenda durante a semana com um icônico jantar, para que a gente possa fazer um get-together com todas as participantes, com um jantar no deserto, típico da cultura árabe, né, para que a gente possa conhecer. Então, essa é a nossa agenda como um todo. Vocês viram que toda a parte de encontro de negócios, a parte de business, ela é durante toda a agenda e permeada aí com pontos de imersão cultural, para que vocês possam também entender um pouco mais do dia a dia do saudita. O nosso foco é trazer todos vocês participando, como mulheres líderes, empreendedoras, CEOs e executivas de grandes empresas, para integrarem o nosso grupo, para que possam aí conhecer e estar à frente aí junto com a Câmara, junto com o Comitê UARRE, nessa participação aí, nessa missão à Arábia Saudita. Eu agradeço, eu deixo aí o nosso QR Code para as interessadas que queiram saber mais informações, entrar em contato com a gente também está com os nossa equipe, se vocês quiserem mais detalhamentos, a gente pode conversar depois no café, para que vocês possam integrar a nossa missão. Eu agradeço e deixo aqui agora a palavra com a Marina. Obrigada, Karen. Bom, agora a gente chegou naquele momento onde todas as suas dúvidas serão esclarecidas. Gostaria de saber aqui quem gostaria de levantar a mão, fazer alguma pergunta para a Karen ou para alguma das palestrantes que estiveram aqui, com exceção da Grazi, que já foi. Claro. Karen, outra vez que eu fui para a Arábia Saudita, eu tive um pouquinho, não foi assim, um pouquinho de dificuldade para tirar o visto. Eu até entrei em contato com a Global Visa, eles que fizeram para mim. Vocês vão ter alguma carta? Não sei se melhorou essa questão do visto saudita. Primeira vez não foi uma experiência muito agradável. Então, não sei se também nessa vibe um pouco mais aberta. Eu fui há 2 anos atrás para a Arábia Saudita, então não sei se está mais fácil, não está mais fácil, se vocês vão mandar alguma carta, porque tem que ter um... Enfim, eu vou participar da Saudi Food, então também acho que não está difícil conseguir com a Apex, mas, enfim, se vocês vão dar algum suporte nesse sentido para tirar o visto, porque tem que começar logo, assim, Sim. não por nada. Sim, vamos sim. A gente... Desculpa, meu nome é Valéria, estou até honrada, emocionada, porque fui tão citada hoje que eu estou até me achando uma celebridade por um momento. Então, eu sou a louca que resolve vender álcool no Oriente Médio. O Tamer não falou, mas eu vendo alcoólico destilados. Então, é um desafio e eu vou entrar na Arábia Saudita com o meu álcool também, inshallah. Vai, com certeza. E com a Câmara, a gente está dando todo o seu suporte. E com a Câmara, inshallah, estamos juntos. Então, eu queria só essa questão do visto, que eu preciso começar a ver, e eu não sei onde eu conto com vocês e aonde eu vou sozinha e resolvo com a Global Visa. Não, a gente vai dar, sim, todo o suporte, como a gente mencionou, toda a questão de preparatório para a missão, para participantes, a Câmara dá todo o suporte. De fato, a gente teve uma liberação um pouco maior em relação à obtenção de visto, tá? Então, assim, tem alguns pontos que a gente consegue ter mais facilidade, por exemplo, pessoas que têm passaporte europeu ou visto americano válido, é mais fácil você conseguir o visto, porque você não precisa fazer com antecedência. Você tira o visto ao chegar no aeroporto, ao desembarcar. Tá? Mas, de qualquer maneira, se não for o caso dessas duas itens, e aí
é possível fazer o visto antes, mas justamente a gente tem que começar com antecedência. A Câmara vai dar sim todo o suporte, a gente emite a carta, né? A gente tem uma das cartas necessárias para apresentação, a gente vai fazer todo esse acompanhamento e a gente consegue, claro, acompanhando aqui também pelo Brasil, tá bom? Bom dia, eu sou Hugo Alavi. Eu fiz a primeira transmissão mais de 25 anos atrás do canal de Dubai para toda a América. Trabalho com telecomunicações. Agora eu recebi o convite, Missão Arábia Saudita, e eu vi aqui a palavra mulher, eu levei um choque. Aí eu pensei, falei para Marina que eu queria ir. Agora eu transfiro para minha filha, é cientista, está na Europa hoje. Ela dirige um grupo de ciência aqui no Brasil. Tem um dos maiores instrumentos de ciência, que é o síncrotron. É um acelerador de partículas que está em Campinas. E o trabalho que nós fazemos, por exemplo, 20 anos atrás, poucas pessoas tinham celular. Hoje é difícil encontrar uma pessoa que não tenha um celular. Eu pergunto aqui, alguém tem carro elétrico? Um ou dois no máximo. Nós trabalhamos nas baterias, nos materiais para as baterias dos carros elétricos. E seria interessante que ela participe. Eu queria ver se, saindo da Espanha, ele está na cidade de Benidorm, Comunidade Valenciana, já mora mais 5 anos, tem possibilidade de se integrar no grupo. Tem sim. Vou até voltar na agenda. A gente sabe que algumas pessoas têm, claro, agendas... Tem agendas antes e depois. A gente não é obrigatório sair do Brasil conosco, mas que estejam em Riad, né, na Arábia Saudita, a partir do dia 18 até o dia 25, para fazer a agenda todinha conosco. Né? É claro que, se você estiver em outra localidade ou tiver alguma agenda antes, que a gente já sabe que tem algumas pessoas que querem ir antes ou voltar depois, não tem problema. A gente pede que, só que a partir do momento que a gente começa a nossa agenda, que vocês possam se integrar aqui na nossa, desde o início. Então, a sua filha é muito bem-vinda. Se ela tiver alguma dúvida, se ela quiser, né, a gente depois entra em contato com ela, pode sim ir direto para a Riad, a gente se encontra lá. Bom dia, meu nome é Vera. Tenho grande interesse em ver se eu conseguir participar da missão na área de agronegócios, exportação de commodities do Brasil para lá. Eu queria saber mais ou menos como é que é o schedule de passagens, hotéis, como é que está essa programação, para a gente ter uma ideia também, porque uma coisa é um valor da missão, graças a Deus que mudou, né? Melhorou aí, que eu já soube, e essa outra parte, quem vai auxiliar, como é que vai funcionar? A gente já tem os hotéis e os voos definidos, oficiais. Tá? Então, é até importante se atentar que sejam os principais hotéis, por mais que vocês não queiram ficar no mesmo hotel, mas todos os transfers, né? E aí, para vocês, se puder voltar na agenda, todos os transfers para agendas, então, saindo para ir até a reunião, voltar, eles partem do hotel oficial. Né? A gente tem já os nomes, a gente pode te passar, já para você ir se programando. Né? E também para os voos, porque, que vocês podem ver, a gente tem um voo oficial que chega, ele vai fazer o transfer até o hotel oficial, né? E também para o voo de Jeddah, né? O voo interno. A gente tem, se não forem os mesmos voos, aí vocês, se vocês não quiserem estar ou se forem chegar antes, a gente se encontra a partir do primeiro dia na reunião de alinhamento, tá bom? Mas a gente já tem definido os hotéis, tanto de Riad quanto de Jeddah, e os voos específicos que a gente vai pegar, tá bom?
Para quem a gente pode, a gente já pode passar, enfim, mas assim, para quem se inscrever, a gente entra em contato, ou se você já quiser deixar o seu contato, a gente já conversa na sequência, tá bom? Oi, eu queria saber qual que é a data limite para se inscrever, para poder participar da missão. A gente tem uma data de limite aí de até dia 17 de abril para inscrição, né? Então, até para que a gente possa formar o grupo um mês com 30 dias de antecedência, para que a gente possa também fazer todos os trâmites. Não só os trâmites para a organização da agenda e grupos, mas também em relação ao visto, né? A gente sabe que tem uma facilidade, né? A gente vai fazer o apoio, mas a gente tem uma burocracia a ser cumprida. Então, a gente tem aí, no máximo, 30 dias limite aí para a obtenção do visto também. Obrigada. Eu sou Ana Emília, sou advogada, e eu estou sem o visto americano, que venceu, eu não fiz de novo, e eu só tenho o passaporte brasileiro. Eu tenho interesse em ir. Como é que eu faço para, desde já, começar, considerando que eu vou, no final de abril, eu vou estar em Lisboa, eu estou indo para um congresso jurídico em Lisboa, então vou ter que encontrar com vocês direto lá. Então, isso tudo está me deixando um pouco ansiosa. Para a obtenção do visto, se você não tem o passaporte nem europeu e nem o visto americano, você vai fazer o trâmite de obtenção de visto regular. Então, a gente tem alguns documentos que você precisa apresentar aqui na embaixada. A gente tem também uma emissão de carta convite, que é por parte da Câmara e de uma entidade saudita. Então, a gente tem que fazer essa emissão e a gente faz o acompanhamento para que você possa fazer todo esse passo a passo para a obtenção do visto. A gente dá todo o suporte. A obtenção do visto, eu peço diretamente sozinha ou vocês me dão algum suporte? A gente dá o suporte para vocês. É claro que você tem que fazer essa entrega dos documentações, porque é algo seu, né? Mas a gente faz esse suporte em questão da obtenção da carta convite. Tá? Pode passar a lista de documentos, a carta convite, mas daí esse contato com a embaixada. Em que momento vai acontecer isso? Assim que vocês já fecharem a missão, já vão receber todas as informações, a gente já apresenta a carta de visa, essa carta convite. Acho que uns 20 dias, né, mais ou menos. Dá. Como? Precisa. Precisa. São algumas entradas, né? Depende se é de uma entrada ou se são de múltiplas entradas. Mas está um pouco mais estendido. Eu acho que no caso de vocês, como vocês têm uma viagem antecipada e há esse interesse, aí eu acho que é interessante falar com a equipe, deixar o nome, porque aí também a gente faz a gente fala com a embaixada, né, deixando o nome de vocês dizendo, e a gente faz esse acompanhamento junto com vocês. Por mais que vocês estejam fazendo ali, tenham esse contato direto junto com a embaixada, então a gente sensibiliza pelo fato da missão. Né? Então, acho que a gente pode trabalhar dessa forma. Isso. Mas o quanto antes, no seu caso, como você tem a viagem, então, quanto antes você der a entrada, é melhor. Já entra no circuito também. Não precisa da carta convite, né? Se você entrou nos liberado. Tá. Mas você tem razão. Mas aí a gente vai tratando pontualmente com vocês, caso o caso. Mais alguma questão?
Obrigada, Karen. Acho que, bom, a gente vai estar... Estamos à disposição aqui para quando tiver mais dúvidas. Quem quiser a própria apresentação, a gente também pode passar já a questão dos hotéis, voos, vistos. A Câmara está disponível. Tem algum e-mail, telefone de contato? Sim, é ci@ccab.org.br. Tá? Esse é o e-mail do pessoal da consultoria, que está dando todo o suporte para vocês. Se quiserem ligar também aqui, pode ligar no nosso... Isso, ci@ccab.org.br. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela missão importantíssima aí. A Câmara sempre na sua vanguarda, viabilizando todas essas ações estratégicas. Uma pergunta, isso é uma exigência da Embaixada do Reino da Arábia Saudita no Brasil ou da Câmara de Comércio Árabe brasileira em relação a um visto americano da Embaixada? Tá. 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 Entendi. Não, eu fico surpreso pelo fato de vincular o visto americano. Só isso. É uma facilidade. É só uma facilidade. Obrigado. Não, sim, então. Então você pode utilizar esse, porque às vezes você pode ter tirado o visto americano e não ter ido ainda. Aí você precisa tirar. Não vale. Tem que estar válido. Então precisa tirar. Se você atualizou o visto e você não, você precisa tirar de novo. Sim. A sua entrada. Comprovação de que você entrou nos Estados Unidos. Cuidado, não é só teu visto. Eu tive que fazer isso, eu levei, eu tirei o visto, mas levei tudo para não ter problema. Então você precisa entrar no órgão do governo americano, onde lá não tem mais carimbo no passaporte. Cuidado Sim. com isso. Não. Vai deixar para a última hora, eu vou levar o carimbo que os Estados Unidos carimbou meu passaporte. Não tem carimbo americano se você entrou nos Estados Unidos recentemente. Você tem que entrar no órgão do governo e imprimir a comprovação de que você entrou, não é no passaporte. Então, cuidado, quem vai chegar na última hora... Sim. Mas isso são todas exigências da Embaixada, do Reino da Arábia Saudita. A Câmara só faz esse apoio, esse suporte. Daí vai ser conversado com as pessoas. Sim. Bom, a Câmara Árabe agradece todos vocês aqui. Para a gente fazer as palavras finais, eu chamo a vice-presidente Silvia para dar as últimas palavras. Muito obrigada. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas pessoas que estão nos vendo online. Em nome do embaixador Osmar Schoff, que é o presidente da Câmara Árabe, eu estou agradecendo o apoio de vocês, os funcionários, os meninos da Câmara Árabe, que também estão ajudando aqui na missão. E o embaixador não pôde vir porque está num compromisso em Brasília, mas deixou aqui o campo aberto para a gente. É isso. Yala, vamos para a Arábia Saudita.